Olá, eu sou Rita, pediatra. Eu criei esse canal do YouTube para apresentar conteúdos direcionados a profissionais de saúde. São conteúdos em pediatria, conteúdos em UTI pediátrica e neonatologia. Nessa apresentação, eu vou fazer uma gravação de uma aula ao vivo que eu fiz sobre ventilação mecânica. Nessa apresentação, ela foi online e eu fiz toda uma apresentação a respeito de ventilação neonatal. Espero que vocês aproveitem. Ela é bastante extensa, comprida, mas eu tento abordar, os conceitos básicos da fisiologia respiratória do recém-nascido e os conceitos, básicos de ventilação mecânica, otimização da oxigenação, da ventilação e as melhores práticas para a gente evitar as lesões, pulmonares induzidas pela ventilação mecânica no período neonatal. Então, assim, o pulmão do recém-nascido, o pulmão do bebê, ele passa por um período enorme de diferenciação e crescimento, tá? Durante o período fetal. Nesse período fetal, vai começar a formar estruturas de via aéreas que vão se diferenciando conforme uma árvore e vão se ramificando em brônquios e bronquíolos. Por volta das 16 semanas, a gente já vai ter uma formação dos brônquios e bronquíolos principais. A partir das 18 semanas, aqui, vai começar a aparecer a fase de formação do bronquíolo respiratório, tá? E os ductos alveolares, sacos alveolares, com componente vascular, vão se desenvolvendo próximo das 20 a 22 semanas. Tanto que a viabilidade do pulmão, ela é considerada mais ou menos nessa fase, por volta das 22, 23 semanas, esse pulmão passa a ser viável, porque é o momento que é possível fazer uma troca respiratória, o momento que a gente vai ter um saco alveolar que está conectado também a uma estrutura vascular. Um feto, então, assim, ele vai ter uma grande diferenciação e um grande crescimento dos sacos alveolares a partir das 26 semanas. Quando a gente ventila um bebê prematuro, a gente está ventilando praticamente sacos alveolares, bem pouco diferenciados. As estruturas vasculares também são poucas nesse período, então a gente tem sacos alveolares, a gente não tem alvéolos bem formados. A partir das 36 semanas, começa uma septação maior desses sacos alveolares, formação em alvéolos. E a gente vai ter uma superfície de troca muito menor, que vai ser correlacionada com a idade gestacional. Quanto mais prematuro, menos superfície de troca a gente vai ter. Em relação ao nascimento, então o nascimento é a grande transição do recém-nascido. Durante esse período fetal, os pulmões estão bem fechados, cheios de líquido, não tem ar dentro do útero, né? E a oxigenação do feto, ela vai ocorrer pela placenta. Então, a interface de troca de gases não é o pulmão, é a placenta que vai trocar os gases do feto com a mãe. O sangue vai retornar oxigenado via ducto venoso e vai chegar no átrio direito. E do átrio direito ele vai fazer alguns caminhos. Ou ele vai passar pelo forame oval para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta, ou então ele vai ir para o átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ao invés de mandar sangue para os pulmões, vai passar pelo ducto venoso e também vai mandar esse fluxo vindo de sangue oxigenado do ducto venoso, da placenta, vai mandar para a aorta. Apenas 10% do fluxo sanguíneo vai ir para os pulmões no período fetal. Então, a gente tem um grande shunt direita e esquerda que desvia o fluxo dos pulmões. Outra coisa que eu acho que é importante a gente demonstrar é que o ambiente intrauterino ele é um ambiente bastante hipóxico, né? Então, a gente está trabalhando com uma troca gasosa que ocorre entre capilares maternos e capilares fetais. Por isso que a hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade muito aumentada pelo oxigênio. A gente chama de desvio para a esquerda da curva de dissociação da hemoglobina. Esse desvio para a esquerda determina que essa hemoglobina carrega muito mais oxigênio correlacionada com a pressão arterial de O2, que é o que esse gráfico acaba mostrando. Então, a PaO2 fetal de 35 milímetros de mercúrio, ela vai representar no feto uma saturação de 80%. Já quando, após 3 meses, ou após muitas transfusões no nosso bebê recém-nascido, a gente já vai ter uma hemoglobina a hemoglobina adulta, e a gente vai ver uma saturação de 60% a 70% com esse mesmo
com essa mesma PaO2 de 35. Então, isso mostra, assim, por que o recém-nascido, ele é muito sensível aos excessos de oxigênio. A gente tem que prestar bastante atenção, porque realmente um aumento da oferta de oxigênio pode determinar saturações bem mais altas, que vão causar determinados problemas no nosso bebê. Então, assim, quando o neném nasce, ele vai respirar, as primeiras respirações que ele vai fazer um esforço, né, que vai aumentar rapidamente, vai encher esse pulmão de ar e vai aumentar rapidamente o leito pulmonar. Essa abertura dos pulmões diminui a pressão intratorácica, né, e começa essa entrada de ar a empurrar o líquido dos alvéolos e vão sendo absorvidos pelos linfáticos e pelos capilares. A resistência vascular pulmonar reduz um monte, porque aumenta esse leito de superfície, né, alveolar e vascular, e o sangue começa a ter fluxo primordial para os pulmões. Por que isso acontece? Porque o fluxo é determinado de um lugar de maior pressão para um de menor pressão, né? Antes dos pulmões fechados, a gente vai ter uma dificuldade, a resistência está muito alta, então há preferência do sangue passar pelo ducto. No momento que o leito pulmonar abriu e diminuiu a resistência, vai haver uma preferência desse sangue ir para o local de menor pressão, que vai ser os pulmões, do que ir para a aorta, pelo ducto, que vai ser um local de pressão sistêmica. Então, há uma preferência do fluxo ocorrer para os pulmões nesse momento, é uma grande transição. Também o aumento da PaO2, o neném está respirando ar oxigenado, isso eleva a PaO2 dele, em vez de ele ter uma PaO2 mais hipóxica, como é o ambiente intrauterino, ele vai ter uma PaO2 maior, e esse ductus também tem receptores para fechar, para que ele feche, que são receptores que respondem à hiperóxia, tá? E aí vão começar as trocas gasosas via pulmão. Nessa transição, 10% dos pacientes vão necessitar de ajuda, algum suporte respiratório para iniciar a ventilação. E o bebê prematuro, quanto menor o nosso bebê, quanto mais prematuro o nosso bebê, mais risco de necessidade de intervenção na parte ventilatória ele vai ter. Vamos falar um pouquinho da fisiologia da respiração. Então, a respiração fisiológica, ela envolve uma pressão negativa, né? A gente vai fazer uma pressão negativa criada no tórax para o aumento do volume da caixa torácica. Então, o diafragma baixa, né? Os arcos costais fazem um movimento de alça de balde, eles se abrem a caixa torácica. Essa abertura causa uma pressão negativa que puxa os pulmões para abrir eles e que o ar entre para dentro dele. Então, a inspiração, ela requer um trabalho dos músculos respiratórios. Já a expiração, ela vai ser passiva, né? Então, os músculos relaxam e o ar sai do pulmão. A gente vai ter alguns desafios em relação aos recém-nascidos, em relação à anatomia deles, né? A própria anatomia deles fornece uma desvantagem a dinâmica respiratória comparada com o adulto. O tórax deles é mais cilíndrico, então esse movimento de alça de balde é mais ineficiente, porque ele acaba não fazendo muita diferença nesse volume torácico. O diafragma também tem uma inserção mais horizontal, então o bebê acaba tendo um desconforto respiratório. Quando ele começa com um desconforto respiratório, ele tem uma reserva fisiológica muito menor, né, e uma chance de fadiga muscular e falência respiratória também maior. A expiração vai ser um processo passivo, né? Então, na inspiração, o nosso pulmão, ele armazena uma energia elástica para se recolher após o relaxamento, assim como um elástico que é puxado, quando é solto, volta ao normal, né? Essa expiração ela vai depender de 3 fatores principais. Então, a tensão superficial dos alvéolos, que é a interface entre ar e líquido, onde ocorrem as trocas gasosas, os próprios elementos elásticos próprios do pulmão e também a estrutura da caixa torácica vai fazer diferença nessa expiração. Aqui, a gente também vai ter desafios em relação ao recém-nascido comparado com o adulto. Essa caixa torácica do recém-nascido, ela é bem mais complacente, ela é bem mais molinha. Então, ela tende a colapsar na expiração. Tá? Então, quando o bebê, ele expira, e a caixa torácica, ela não fica armada, ela não segura. Então, o bebê prematuro, principalmente, vai ter uma complacência bem maior dessa caixa torácica, e ele tende a colapsar. E ainda, para complicar, a gente vai ter no bebê prematuro um pulmão menos complacente. O pulmão é menos complacente, ele é mais duro, né? Ele tem uma retração elástica menor, e isso também aumenta o risco de colapso na expiração, tá?
Então, assim, o bebê, quando ele começa a entrar em falência, com dificuldade respiratória, ele começa a aumentar a frequência respiratória, começa a aumentar o esforço, e a gente vai ver a gemência. O que que é a gemência, né? Então, é bastante comum. O bebê tá gemendo lá no CO, é uma coisa que chama bastante atenção. A gemência, ela é um fechamento da glote na expiração. É uma tentativa de compensação para evitar que os pulmões esvaziem demais na expiração. Então, a gemência que a gente observa nos recém-nascidos e nos prematuros, ela vem daí. Quando a gente vai falar de função da respiração, eu gosto de separar de duas formas diferentes. Eu gosto de separar em oxigenação e ventilação, tá? Isso vai ajudar para a gente entender vários conceitos de respiração neonatal e conceitos de ventilação mecânica. A oxigenação, a gente está falando especificamente da entrada de ar, a entrada de oxigênio no alvéolo e difusão do oxigênio até os capilares alveolares e se unindo à hemoglobina. Tá? O oxigênio, ele tem uma característica que ele não se dissolve bem na água, tá? Então, a gente precisa da hemoglobina para carregar o oxigênio para as nossas células, para que ocorra a respiração celular. Essa dificuldade de difundir o oxigênio, ela tem uma relevância muito grande, tá? Na metade de cá, a gente está vendo um pulmão, um alvéolo normal, né, com a estrutura dele intacta, um ar preenchendo o alvéolo, a parte intersticial, a gente vê bem fininha e com bastante contato com o alvéolo. Nessa metade, a gente vai ver um pulmão, um alvéolo cheio de líquido, cheio de inflamação, com avulsão celular, um interstício demasiado, e isso dificulta muito a difusão do oxigênio até o nosso capilar. Tá? Isso vai ter uma relevância bem importante quando a gente for discutir como que a gente resolve quando o paciente está com uma baixa oxigenação. Já ventilação significa extração de oxigênio, tá? Então, é eliminar o gás carbônico, desculpa, o oxigênio não, eliminar o gás carbônico que a gente tem no pulmão, tá? O gás carbônico, ele não tem problema de difusão, ele difunde com muito mais facilidade do que o oxigênio. Só que a eliminação dele está relacionada ao volume de ar que entra e sai do pulmão a cada minuto. Então, a gente chama isso de volume minuto. Tá? Volume no minuto é o volume corrente, que é o volume de cada respiração do paciente, multiplicado pela frequência respiratória. Tá? Então, isso é volume minuto. A retenção de CO2 ela vai ocorrer quando a gente não tem uma ventilação suficiente, quer dizer, a gente tem um volume minuto baixo, ou então, a retenção de ar nesse alvéolo ocorre de uma forma que há dificuldade do alvéolo esvaziar. Também isso pode acontecer, a gente vai observar a retenção de CO2. Também é importante a gente gravar esse conceito, porque nesse conceito a gente vai entender como é que a gente vai fazer para ajustar a parte ventilatória. Em relação à capacidade residual funcional. Capacidade residual funcional, ela é um conceito que quer dizer o seguinte, a quantidade de ar que tem no final da expiração. Então, no final, quando o paciente termina de expirar, o alvéolo permanece com ar lá dentro, e ele não pode esvaziar completamente para que a gente não tenha colapso ou fechamento desses alvéolos. E isso a gente chama de capacidade residual funcional. E vai ser também um conceito importante na hora da gente falar sobre ventilação. O pulmão do recém-nascido, ele também precisa do surfactante, que é um tensoativo, né, que ajuda a estabilizar a membrana alveolar, né. O surfactante, ele é um líquido que vai ser produzido pelos pneumócitos tipo 2, pelo pulmão, para lubrificar essa superfície ar líquida, para reduzir a tensão alveolar, favorecer o ar a ficar dentro do alvéolo, a se manter dentro dele, manter uma elasticidade, manter a pressão intra-alveolar, prevenindo que haja uma desinsuflação dos alvéolos na expiração. Tá? O surfactante começa a ter sua produção a partir das 36 semanas, de uma forma mais efetiva. Tá? Então, o bebê prematuro, ele vai ter deficiência de surfactante. A deficiência de surfactante, ela é importantíssima, né, na gênese da insuficiência respiratória do recém-nascido, que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório, ou SDR. O recém-nascido prematuro, ele vai ter uma deficiência de surfactante, então ele vai ter dificuldade de manter essa abertura alveolar. A gente vai ter bastante colapso nesse final da expiração, que pode levar a telectasia e a desconforto respiratório.
O uso de uma pressão positiva constante, né, então a gente usar uma pressão positiva constante nessa, né, no nosso paciente prematuro, vai auxiliar com que esse volume, essa capacidade residual funcional se mantenha. Então, ela ajuda com que os alvéolos não se fechem na expiração. Então, a gente vai tentar manter os alvéolos abertos. Essa estratégia era super importante para o recém-nascido prematuro e para os recém-nascidos com desconforto respiratório. Tanto que se fala muito da CPAP na sala de parto, a gente fazer o CPAP o tempo inteiro, não deixar esse bebê ventilar sem CPAP se ele está nascendo prematuro. PEP, né, a gente chama, o pediatra chama de PEP, né, a gente tem alguns fisioterapeutas, eles acabam chamando de PIP, né. O PEP ou CPAP no recém-nascido, então, ela é essencial. O que significa PEP? Então, é Positive End Expiratory Pressure, na pressão positiva ao final da expiração. E CPAP significa pressão positiva contínua de via aérea, tá? Então, é isso que esses equipamentos estão fazendo. Outra coisa que pode atrapalhar o nosso paciente é a obstrução ao fluxo na expiração. Então, os pacientes que tenham mecônio ou secreções, ou ainda edema, inflamação, broncoespasmo, broncodisplasia, broncomalácia, várias alterações pulmonares que determinam inflamação ou secreção ou obstrução dessas pequenas vias aéreas, eles vão tender a ter alvéolos hiperdistendidos, tá? Então, o ar entra, porque a inspiração facilita mais a entrada, mas a expiração, por ser passiva, o ar acaba não conseguindo sair. E essa hiperdistensão vai fazer aumento do trabalho respiratório, e a gente vai observar o padrão respiratório desses pacientes é um pouquinho diferente. Então, eles vão ter um esforço muscular expiratório, um prolongamento dessa expiração. A retração subcostal e o uso da musculatura acessória é bem importante, né? O balançar da cabeça, e eles também podem ter gemência, só que a gemência aqui tem uma função um pouquinho diferente. Essa gemência forçada, ela serve para prolongar o tempo expiratório. Então, a gente vai ver prolongamento de tempo expiratório nesses pacientes com hiperdistensão. É um sinal importante, porque os pacientes com broncodisplasia pulmonar, né, uma fase posterior da prematuridade, a gente vai observar essa alteração. Em relação à ventilação, à fisiologia de respiração, a gente tem que falar também sobre a resistência de via aérea. Esse é um outro desafio do nosso recém-nascido. As vias aéreas têm um calibre muito, muito menor. E quanto menor é o diâmetro, maior é a resistência, né? Isso aqui é a lei de Ponzeli, né? Resistência é igual ao comprimento do tubo vezes viscosidade, e a resistência, ela é inversamente proporcional ao raio na quarta potência, né? Então, aqui é representando o edema de 1 milímetro num bronquíolo de um bebê, ele vai aumentar a resistência em 16 vezes. Já num adulto, num bronquíolo dele, um edema de 1 milímetro vai aumentar essa resistência 3 vezes. Então, o nosso bebê, por ter uma veia aérea menor, ele também vai ter um impacto muito grande na dificuldade para respirar. Então, vamos falar um pouquinho da ventilação mecânica. Então, a gente está falando até então de ventilação espontânea. A ventilação espontânea, ela é com pressão negativa. Mas, diferente da respiração espontânea, a gente vai trabalhar na ventilação mecânica com ventilação de pressão positiva, tá? A gente vai utilizar pronga ou máscara, ou então tubo traqueal, seja ela uma ventilação não invasiva, seja uma ventilação invasiva. Certo? Em relação ao CPAP, o CPAP nasal, ele vai fazer uma pressão constante na via aérea do bebê, que nem a gente falou, para manter esse volume residual funcional, e a ideia é transmitir essa pressão até os bronquíolos terminais e os sacos alveolares do nosso bebê prematuro. Isso estabiliza a caixa torácica, evita aquele colapso da caixa torácica do bebê, ele também mantém os alvéolos abertos, evitam aqueles fechamentos na expiração. O fato dos alvéolos ficarem mais abertos, ele vai ajudar a formação a produção endógena do surfactante pelos pneumócitos, então os alvéolos mais abertos vão produzir surfactante, então o CPAP tem esse papel importante, e eles são muito protetores para a ventilação do nosso bebê. Tá? A gente sabe que o uso de CPAP no recém-nascido prematuro vai reduzir o risco de broncoespasmia pulmonar, vai reduzir a inflamação pulmonar, vai se auxiliar nesse crescimento do pulmão e diminuir o consumo de surfactante dos bebês, tá? Só que assim, em torno de 30, 50% dos nossos pacientes vão precisar
ser entubado, seja por um período muito curto, a maior parte das vezes em outros locais são por períodos curtos para administração do surfactante exógeno, né, ou porque realmente estão com dificuldade respiratória e precisam por um período de ventilação invasiva. A gente usa, principalmente, na maior parte dos locais do Brasil também, os modos ventilatórios controlados à pressão. Tá? Esse é o modo clássico de ventilação, e hoje em dia, os modos mais avançados, com volume alvo ou com volume garantido, têm ganhado mais destaque, porque eles oferecem um controle maior da ventilação do recém-nascido. A gente tem aparelhos respiradores com softwares bem mais eficientes, que conseguem realmente monitorizar volumes correntes muito pequenos, e então a gente vai passar a ter mais uso desses modos ventilatórios mais novos a partir de então. Mas aqui na minha discussão, eu vou falar só sobre ventilação controlada à pressão. Quando a gente vai ventilar controlada a pressão, como é que funciona? A gente vai ajustar o PEP, o PIP, a frequência respiratória, o tempo inspiratório, FO2 e o trigger, que é o gatilho que determina a respiração do paciente, a sincronia. Tá? Quando a gente ventila a pressão, a gente não consegue controlar o volume corrente de uma forma direta, tá? Então, a gente seta a nossa pressão de pico, e o volume corrente que essa minha pressão de pico vai determinar, ela pode ser bastante variável de inspiração a inspiração, porque a gente tem a complacência dinâmica do pulmão, né? A complacência desse pulmão pode variar de forma muito diversa em vários momentos daquele bebê, então a mesma pressão pode determinar um volume corrente menor ou maior. O que é complacência? Vamos falar um pouquinho sobre complacência. A complacência pulmonar, ela representa a facilidade com que um pulmão consegue se distender. Tá? Então, a medida de complacência serve para isso. A gente vai descrever complacência como uma medida do volume pulmonar que resulta da aplicação de uma quantidade de pressão. Então, quanto de volume que eu dou, dependendo da quantidade de pressão. Essa é a fórmula da complacência estática, né? Que vai ser dividir o volume sobre pressão. A curva pressão-volume, ela é uma curva bem importante que mostra a relação entre a pressão necessária para oferecer um volume a cada inspiração. Então, ela vai mostrar na inspiração o volume, no ponto A, um pulmão totalmente desinflado, né? Em que precisa de um aumento grande de pressão até que a gente consiga ter algum volume. Aí depois a gente tem uma fase que a gente não precisa de grandes aumentos de pressão para aumentar o volume aqui. E a gente vai ter a fase expiratória, que a pressão tem que cair até determinado ponto para que a gente tenha o esvaziamento total desse pulmão, desses alvéolos, tá? Essa é a curva pressão-volume, nossa máquina respiratória, ela mostra essa curva. Ela vai ser importante para a gente determinar como é que a gente vai ajustar os parâmetros ventilatórios. Em relação à curva, né? Então, essa curva pressão-volume, a gente vai ver 3 pontos de implicação clínica de como a gente deve raciocinar a ventilação do nosso paciente, tá? Então, nessa parte da curva, a parte mais abaixo, né, a gente vai ver que essa curva de complacência, a gente vai tentar entender o nosso pulmão como se fosse um balão. Nesse momento, o nosso balão está todo desinflado. Quando a gente vai encher um balão, a gente sabe que as primeiras infladas ali, a gente precisa botar bastante pressão, encher é mais difícil, porque ele está pouco complacente. Então, esse daqui é um pulmão mais duro, é um pulmão menos complacente, um pulmão que está com volume pulmonar pequeno, um volume residual pequeno na expiração. Então, ele precisa de muita pressão para determinar um volume lá dentro. Nessa parte da curva, subindo para cá, a gente já vai ter um pulmão que já inflou e que a gente consegue encher ele com mais facilidade. Essa fase é a fase que a gente quer estar ventilando o nosso paciente, tá? Uma fase em que a gente tem um volume residual funcional no final da expiração adequado e que eu preciso de uma pressão relativamente pequena para determinar um volume corrente, certo? Aí a gente vai ter um terceiro ponto da nossa curva de complacência, onde o nosso pulmão vai estar hiperdistendido. Nessa fase, a gente já tem um balão muito cheio, e aí, para a gente conseguir botar mais volume dentro desse pulmão, a gente precisa de aumentos grandes de pressão, que determinam uma quantidade pequena de volume, né? Então, quando a gente chega nessa parte, esse pulmão, então, ele além de precisar de muita pressão para botar mais volume, ele vai poder ter dificuldade de exalar também,
né, porque ele acaba retendo aquela hiperdistensão, acaba retendo o ar lá dentro e vai formando o que a gente chama de alto PEP, né. Então é assim, um momento da curva que a gente tem que tentar resolver essa hiperdistensão. Mostrando a curva pressão-volume, então, de um recém-nascido com pulmão normal e um pulmão de um bebê com SDR, então, um bebê com síndrome de desconforto respiratório, ele vai ter um pulmão de baixo volume, tá? A curva dele, pressão-volume, tende a ser bem achatada. Quando a gente vai configurar os parâmetros ventilatórios, que eu falei lá no início, no paciente em ventilação, dentro da curva pressão-volume, a gente vai colocar o PEP, que seria aqui. A gente vai sempre escolher um PEP acima dessa área de volume baixo, para a gente ter um volume residual adequado. A gente vai determinar um PIP, uma pressão de pico, né? E a gente vai determinar, e essa é a diferença entre o PEP e o PIP, vai ser a pressão, pode ser chamada de driving pressure, quando a gente está falando de ventilação a pressão. Na ventilação a volume é um pouquinho diferente a gente falar de driving pressure. Então, essa é a pressão que realmente vai determinar um volume corrente. E o volume corrente vai ser determinado por essa pressão. Idealmente, assim, o PEP tem que ficar acima dessa curva do colapso e o PIP tem que ser o suficiente para dar um volume corrente de 5 a 7 ml por quilo, certo? Então, assim, quando a gente ventila a pressão, a gente tem que estar muito atento ao volume corrente que a gente está administrando. A gente deve estar sempre atento a corrigir o PIP, a pressão de pico, para administrar um volume corrente entre 5 a, no máximo, 7 ml por quilo. A gente tem que ficar atento a essas mudanças de complacência pulmonar. Essas mudanças de complacência vão determinar volumes correntes maiores. É nesse momento que a gente, às vezes, tem um volume corrente muito alto, né? Principalmente ali quando a gente vai fazer o surfactante, né? Então, a gente faz surfactante, o surfactante abre, melhora aquela superfície alveolar, e a complacência pulmonar, ela sofre uma melhora muito grande, muito rápida, e aí a gente mantém a mesma pressão de pico e a gente vai determinar volumes correntes maiores. E aí a gente tem risco de escape de ar, pneumotórax, enfim, e lesões pulmonares relacionadas a esse volume corrente maior. A ventilação com controle da pressão, ela tende a precisar de mais gasometrias para garantir uma ventilação adequada, para a gente poder ajustar. E a gente também deve prestar atenção na sincronia do paciente, que é prestando atenção no trigger, tá? No gatilho que ele acaba tendo em relação à ventilação. Então, quando a gente vai ventilar nosso paciente, a gente vai ter 3 objetivos principais, né? Um deles é otimizar a oxigenação, que significa fornecer oxigênio, prover ventilação para ele, que significa eliminar o CO2, e a gente tem que prevenir a injúria pulmonar induzida pela ventilação. A gente deve oferecer uma ventilação protetora. Então, toda vez que a gente vai botar um bebê no respirador, a gente tem que prestar atenção nessas 3 coisas. Vamos falar um pouquinho, então, de oxigenação. Tá? É que nossos slides estão voando aqui. Em relação à oxigenação, otimizar a oxigenação se relaciona principalmente em a gente melhorar a relação ventilação-perfusão do pulmão. Então, quanto o meu alvéolo ele é adequadamente inflado, né, aerado, e ele é adequadamente perfundido. Então, uma relação ventilação-perfusão, que é esse VQ, deve estar adequada. Então, quando a gente quer otimizar a oxigenação do paciente, a gente tem que pensar nisso. Então, o pulmão de baixo volume, pouco ventilado, ele vai ter uma relação ventilação-perfusão baixa, né? Então, os alvéolos não são perfundidos e pouco ventilados. A gente deve otimizar uma relação adequada, que é um VQ de 0,8 até 1, que seria o ideal, né? Esse 1 não existe, né? Vai ter sangue que vai para o pulmão, que vai irrigar os brônquios, bronquíolos, e não vai participar da troca gasosa. E a gente deve evitar as hiperdistensões, né, que seriam os alvéolos ventilados e não perfundidos, hiperdistendidos. Outra situação em que a gente tem espaço morto, né, que é uma relação de VQ onde tem muita ventilação e pouca perfusão, é a hipertensão pulmonar primária, né, do recém-nascido. Então, quando a gente vai falar sobre oxigenação, a gente tem que obter a melhor relação com o recrutamento alveolar. Esse recrutamento ele vai ser discutido conforme a patologia. A gente tem que evitar o colapso alveolar e tem que evitar o espaço morto. De forma prática, então. A principal forma da gente pensar em otimizar a oxigenação é aumentando a pressão média da via aérea, a MAP, tá?
Então, quando eu quero aumentar, meu paciente está precisando mais oxigenação, a gente tem que aumentar a MAP. O que é MAP? O que é pressão média de via aérea? A MAP, ela é toda essa área abaixo da curva que a gente vê no respirador, a curva pressão-tempo. Tá? O respirador costuma já dar calculada essa pressão média, tá? Então, a gente vai ver ali, em todos os respiradores, mesmo o Inter 3, ele mostra ali qual é a pressão AMAP, tá? Quais são as maneiras que a gente tem para melhorar a oxigenação? Então, eu vou discutir 5 maneiras que a gente tem para fazer isso. Uma delas é aumentando a FO2, né? Aumentando a pressão de pico, aumentando o tempo inspiratório, aumentando a frequência respiratória ou aumentando o PEP. Vamos discutir cada uma dessas. Em relação a aumentar a FO2, aumentar a fração respirada de O2, essa é uma medida temporária, tá? Porque ela não vai fazer nenhuma mudança na pressão média de via aérea, tá? Também o oxigênio vai causar biotrauma, né, que é uma injúria induzida pela ventilação. E também o aumento de FO2 não vai recrutar o véolo fechado, nem vai influenciar na melhoria da relação ventilação-perfusão. Então, aumentar a FO2 a gente vai usar temporariamente para eu tentar entender o que está acontecendo com o meu paciente, qual é a estratégia que eu vou fazer para melhorar a ventilação. Aumentar o PIP. Aumentando a pressão de pico, eu realmente vou conseguir aumentar a MAP, né? Vou conseguir aumentar a pressão média da via aérea, tá? Mas o que vai acontecer se eu aumentar o PIP? Se eu aumentar essa pressão de pico, eu vou aumentar o volume corrente dos alvéolos que já estão recrutados na inspiração. Então, esse alvéolo que fazia um volume corrente de 5 ml por quilo, vou aumentar para 6, ou para 7, ou para 8 ml por quilo. Vou aumentar o volume corrente, né? E esse volume corrente vai ser prioritariamente naqueles alvéolos que já estão recrutados na inspiração. Então, eu não vou recrutar alvéolos fechados. A gente pode não ter recrutamento de alvéolo fechado quando eu só aumento o PIP. Eu também posso, esses alvéolos que estão tendo um ciclo de abertura e fechamento, com biotrauma e telectrauma, eles não vai ser resolvido com esse aumento da PIP. E a outra coisa é que a gente vai aumentar o volume corrente. Às vezes, eu não quero lavar CO2, eu quero só aumentar a oxigenação. Então, se eu aumentar a PIP, eu tenho que saber que eu vou aumentar o meu volume corrente, eu vou aumentar meu volume minuto e eu vou lavar CO2. Eu vou poder piorar uma hipocapnia. Se o paciente já tem um CO2 adequado ou já baixo, não é a melhor estratégia. E terceira forma, aumentando o tempo inspiratório. Então, aumentar o tempo inspiratório, ela também vai aumentar a MAP, vai aumentar a pressão média de via aérea, né? A gente vai ter uma área abaixo da curva maior. Mas, enfim, o que pode acontecer com o aumento do tempo inspiratório? O aumento do tempo inspiratório, ele pode aumentar o volume corrente, tá? E, consequentemente, o volume minuto. Nem sempre, mas isso pode ocorrer. O aumento do tempo inspiratório não é uma estratégia adequada no bebê com SDR. O bebê com síndrome de desconforto respiratório, ele tem uma constante de tempo muito curta, quer dizer, o ciclo de inspiração-expiração dele é muito curto. E eu aumentar muito o tempo inspiratório dele pode gerar uma sincronia maior. E a sincronia, ela atrapalha bastante na ventilação. Então, eu estou tentando ajudar o paciente, eu posso acabar prejudicando. Já o aumento do tempo respiratório pode ser uma estratégia interessante na broncodisplasia pulmonar, porque nesses pacientes, eles têm a tendência à hiperdistensão, à hiperinsuflação, eles têm uma constante de tempo mais longa, eles precisam de mais respiração, desde que eu dê tempo para que ele exale, para que esse tempo de aspiração tem que ser adequado, tem que ser um tempo longo. Em relação a aumentar a frequência respiratória. Aumentar a frequência respiratória, claro, se eu fizer mais ventilações, eu vou aumentar a minha MAP. Mas o que acontece se eu só aumento a frequência respiratória? Aumentar a frequência respiratória, eu vou diretamente aumentar o volume minuto, eu vou lavar CO2. Não vou recrutar os alvéolos colapsados, e essa provavelmente é a medida menos eficaz para a gente melhorar, se nosso objetivo é melhorar a oxigenação. Em relação a aumentar o PEP. Então, aumentar o PEP, eu vou pegar a pressão expiratória final e vou subir com ela, né? Isso também aumenta a MAP. A gente sabe que aumentar o PEP é a forma que a gente mais aumenta a MAP com uma pequena modificação. Então, aumentar 1 ou 2 pontos no meu PEP, eu consigo aumentar a MAP de uma forma bastante significativa, tá? Aumentar o PEP não vai interferir diretamente no volume minuto, tá? Diretamente não. Ele vai tender a recrutar os alvéolos colapsados, né? Ele empurra a nossa superfície alvéolo capilar, ele consegue aproximar uma da outra, lembrando que isso melhora a ventilação e perfusão, vai reduzir a telectrauma, o biotrauma,
e provavelmente a forma mais segura da gente otimizar a oxigenação no recém-nascido, tá? Agora vamos falar um pouquinho de ventilação. Então agora eu estou falando de eliminação de CO2, tá? Então lembrando que para a gente eliminar CO2, a gente precisa de volume corrente adequado, a gente precisa de um volume minuto, e a gente tem que, enquanto elimina CO2, evitar o volutrauma, que é excesso de volume, e evitar a hipocapnia, que é o CO2 muito baixo, tá? Quais as maneiras que a gente tem para aumentar a ventilação? Então, a gente vai ter aumentar o PIP, a pressão de pico. Então, se eu vou aumentar a minha pressão de pico, vou dar um volume corrente maior, eu vou aumentar a minha ventilação. Aumentar o tempo inspiratório pode ser uma estratégia, nem sempre ela vai funcionar, mas depende muito da fisiologia pulmonar e do motivo que a gente está ventilando. Aumentar a frequência respiratória pode auxiliar o meu paciente a aumentar o volume minuto, né, já que volume minuto é volume corrente vezes frequência respiratória. Aumentar o fluxo também pode ajudar com que a pressão chegue mais rápido e a gente consiga fazer uma troca maior. Diminuir o PEP, esse é um ponto que eu acho bem importante a gente discutir. Diminuir o PEP, ele pode aumentar a ventilação desde que a PIP se mantenha, quer dizer, se eu estou com 25 por 7, se eu baixar o PEP para 6, a gente tem que deixar o PIP em 25, 25 por 6. Aí sim eu vou conseguir aumentar minha ventilação. Mas se eu baixar um ponto no PEP, como a gente tem nos nossos respiradores, baixar um ponto no PEP, eu vou baixar a PIP também. Então será 25 por 7, ele vai para 24 por 6. Não vai mudar o nosso volume corrente, tá? Então diminuir a PEP nem sempre vai determinar um aumento na nossa ventilação. E aumentar o PEP, em alguns casos, quando a gente tem muito desrecrutamento, pode ser uma estratégia de melhorar a ventilação, né? Isso vai depender bastante da fisiologia do nosso paciente. Então, assim, a estratégia para melhorar a ventilação, ela sempre deve ser relacionada com a patologia desse paciente e com as curvas ventilatórias, tá? A gente deve evitar, no máximo, volumes correntes até, no máximo, do máximo, 8 ml por quilo, geralmente 5 a 7. Os pulmões com colapso precisam ser recrutamentos, os alvéolos que não estão participando da ventilação precisam ser recrutados. E os pulmões com hiperinsuflação, então aqueles broncos plásicos que a gente acaba tendo na UTI, então eles respondem recrutamento, expiração mais prolongada, um tempo mais comprido, aprona, porque geralmente é desigual a lesão pulmonar deles, eles tendem a parte posterior a ser mais atelectásica e a parte anterior ser mais hiperinsuflada. Quando a gente inverte isso, a gente melhora a relação de ventilação-perfusão deles, tá? Alguns pitfalls em relação à ventilação, né? É uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção aqui. Se o meu paciente está em ventilação assisto controlada, quer dizer, ele tem o trigger e ele determina a frequência respiratória dele, não faz diferença eu abaixar a frequência respiratória do respirador, tá? Então, eu tenho um paciente que vem com PCO2 de 25. Aí eu vou lá e, baixo a frequência respiratória dele. Só que ele está ventilando 50 vezes por minuto. Ele está chamando no respirador pelo trigger e o respirador está mandando as ventilações. Não vai mudar. Então, baixar a frequência respiratória desse paciente não vai mudar a ventilação dele. Ele vai continuar com o mesmo volume minuto, certo? Então, a gente deveria baixar a pressão de pico, baixar o volume corrente. Também, assim, a gente deve prestar atenção no paciente com acidose metabólica. Se um paciente está com pH acidótico, a acidose, ela é um grande estimulador da frequência respiratória. Esses bebês, eles costumam respirar por uma frequência respiratória perto de 80, um bebê com uma acidose abaixo de 7,20. Então, eles têm uma necessidade de respirar muito grande, que é induzida pelo pH. Então, assim, esse PCO2 dele vai baixar de forma esperada pela fórmula, a gente pode calcular na fórmula, mas, assim, é um trabalho a gente resolver a hipocapnia desses pacientes. Então, a gente precisa prestar atenção em corrigir a causa da acidose desse paciente, de forma a corrigir a hipocapnia que ele possa estar fazendo, tá? Às vezes, sedação também pode auxiliar essa criança a não puxar tanto o trigger, né? É importante a gente avaliar como que a gente vai fazer o ajuste, mas simplesmente baixar os parâmetros ali para tentar resolver, pode ser que não resolva se o nosso paciente está com acidose metabólica. Uma coisa importante é que antes da gente ir ajustar ventilador, a gente tem que prestar atenção em algumas questões em relação a um paciente que está subitamente desaturando. Esse mnemônico, o DOPE, né, ele ajuda a gente a pensar, quando o meu paciente me chama, o paciente tal está desaturando, a gente precisa avaliar o que está acontecendo com ele, né? Então, esse mnemônico, então, ele vai falar
das seguintes alterações que podem estar acontecendo com o meu paciente. Então, o deslocamento do tubo. Então, o paciente pode estar com o tubo ou muito encravado, a gente vai ter uma ausculta simétrica, ou ele pode ter deslocado esse tubo, simplesmente ele se estubou. A gente pode ter uma obstrução desse tubo traqueal, a gente pode ter pneumotórax, e a gente pode ter uma falha do equipamento. Então, o equipamento não está funcionando adequadamente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não adianta ir lá, aumentar FA2 ou mexer em parâmetro ventilatório se a causa é uma dessas. Então, a DOPE tem que estar sempre na nossa cabeça. Primeira coisa, no paciente saturando, eu vou checar se não tem alguma dessas alterações. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de sincronia do paciente. Então, assim, a maior parte dos respiradores vai oferecer um modo sincronizado, tá? Tanto que se for a volume como a pressão, a gente vai ter a sincronia desse paciente. A sincronia é o seguinte: o paciente tem um trigger, geralmente ou de fluxo, ou um trigger de ventilação, ou um trigger de pressão, né? Então, o paciente inicia o processo da inspiração e a máquina detecta aquela alteração do fluxo ou aquela alteração de pressão e manda uma ventilação para o meu paciente. A gente tem que prestar atenção porque a sincronia, ela auxilia o paciente a se adaptar. O paciente que está mais sincrônico no respirador, ele tem menos trabalho respiratório, então eles não gastam tanta energia, e eles também conseguem iniciar essa respiração, a gente reduz o risco de atrofia muscular respiratória. A outra coisa que a gente pode precisar menos sedação, se o meu paciente está mais adaptado ao respirador, a maior sincronia também está associada a menos pneumotórax e a menos tempo de ventilação invasiva, mas ela não se associou a menor risco de broncosplasia ou óbito. Mesmo assim, ela é bem importante em relação à sincronia, tá? Como é que ajusta a sincronia? Essa é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer em neonatologia, né? Então, assim, porque ela é patologia dependente. No geral, o uso de tempos inspiratórios menores e com frequências maiores favorecem a sincronia do nosso paciente. Já os neonatos maiores, ou com broncosplasia, a gente vai ter mais desafios, a gente pode necessitar de sedação, a gente pode necessitar de estratégias mais específicas. No RN com frequência com acidose metabólica, a gente vai ter um bebê que é ataquipneico, e no RN muito sedado, ele vai tolerar aquela estratégia do tempo respiratório mais longo e da frequência respiratória mais baixa. Eu posso ter mais controle na minha ventilação. Agora vamos falar do terceiro objetivo da ventilação mecânica, que é a gente não ferrar o pulmão do meu paciente, tá? Então, um pulmão do prematuro, ele tem um alto risco da injúria pulmonar induzida pela ventilação, tá? Não induzida também, porque é um pulmão que nasce prematuro, nasce antes do tempo, então ele tem um risco altíssimo de ter lesões. O que acaba acontecendo? Deficiência do surfactante, a capacidade residual funcional é reduzida, então a gente tem colapso dos sacos alveolares, aumento da resistência vascular pulmonar, inativação do surfactante, o próprio mecônio ou pneumonia inativa bastante o surfactante do nosso paciente. Então, assim, a gente tem um monte de jeitos de agredir o pulmão do nosso bebê na ventilação mecânica, né? Os tipos de injúria que a gente pode provocar. Volutrauma, atelectrauma, barotrauma, vou falar sobre cada um deles um pouquinho. Toxicidade do oxigênio, o biotrauma, a disfunção de surfactante e as lesões estruturais no desenvolvimento dos alvéolos. Então, assim, volutrauma. O volutrauma, ele é o maior causador de injúria pulmonar no neonato. Isso é bem importante sair dessa aula sabendo disso, é a parte mais importante, né? Porque o volutrauma, ele acaba causando uma superdistensão desse alvéolo, essa superdistensão do alvéolo e do bronquíolo terminal acaba ativando fatores inflamatórios, a gente deve prestar muita atenção no volutrauma, né? A gente descobriu, assim, que nessa revisão da Cochrane, né, ela é uma revisão bem interessante de 2017, em que ela demonstra que a ventilação controlada a pressão comparada com a ventilação controlada a volume, porque na ventilação controlada a volume eu consigo determinar quanto de pressão inspiratória que eu vou dar para o meu paciente, né? Eles mostraram que quando a gente ventila a pressão, a gente tem mais risco de broncosplasia pulmonar, a gente tem maior tempo de ventilação mecânica, mais risco de pneumotórax, mais hipocapnia, mais sangramento ventricular, mais sangramentos, mais lesões periventriculares na leucomalase, tá? Então, assim, cuidar o volume corrente é bem importante. Então, sabe que o excesso de volume é um problemão no pulmão do nosso recessivo. Como é que eu evito o volutrauma, lesão pelo alto volume corrente? Mantendo o máximo até 8 ml por quilo, a gente considera 5 a 7, né, ml por quilo.
Ficar atento às modificações de complacência, então, lembrar que a nossa ventilação à pressão, ela determina volumes correntes diferentes, dependendo de como está a complacência daquele pulmão. Ficar super atento, principalmente após o surfactante, né? E lembrar sempre que o volutrauma é a causa mais importante da lesão. O atelectrauma. A atelectrauma, ela é a lesão provocada por abertura e fechamento cíclico de alvéolos. Então, assim, um alvéolo fechado, essa curva mostra o seguinte: um alvéolo fechado, ele tá aqui com 0 volume, tá? E aqui a pressão. Ele precisa de uma pressão super alta para conseguir abrir esse alvéolo. Depois que eu abrir esse alvéolo, eu posso usar pressões menores e ventilar com pressões menores. Ele tem um volume bom, tá vendo? Pode ser pressões bem menores, contanto que eu não entre num período de fechamento desse alvéolo. Então, depois que ele abriu e eu consigo manter ele aberto, eu posso usar pressões menores, tá? E a gente deve evitar a hiperdistensão, tá? O atelectrauma é justamente esses alvéolos que ficam abrindo e fechando ou alvéolos fechados, tá? É a ventilação de pulmão com baixo volume. Então, como é que a gente minimiza isso? Manobras de recrutamento alveolar para abrir alvéolos colapsados. A gente tem alguns estudos mostrando em neonatos, mas a gente ainda requer protocolos adequados e indicações claras em neonatologia de como recrutar, tá? Então, assim, o recrutamento alveolar que se usa bastante nas UTIs neonatais é que quando um RN com síndrome, com um SDR, com síndrome de desconforto respiratório, precisa ser ventilado, ele com pressões maiores e ele está com um pulmão de baixo volume, ele é colocado na ventilação de alta frequência, tá? A ventilação de alta frequência, ela vai ventilar com uma MAP mais elevada, um volume corrente pequeno, então ela vai ajudar a recrutar, então por períodos curtos esse paciente é colocado na ventilação de alta frequência para que o pulmão dele não fique todo colapsado. A gente deve manter o PEP adequado, isso ajuda na produção endógena do surfactante, ajuda a manter esses alvéolos abertos, né? E a gente deve cuidar que, assim, um paciente com SDR, conforme ele vai sendo ventilado, ele vai ter partes do pulmão com atelectasia e partes do pulmão com hiperdistensão, partes do pulmão que vão ter volutrauma. Então, é um problemão essa questão dos alvéolos fechados, dos alvéolos hiperdistendidos. A gente tem bastante dificuldade de manejar esses nossos pacientes. Muito bem. A gente, assim, acredita-se que o PEP ideal, ele vai ser 1 a 2 pontos acima da curva de pressão-volume, acima do ponto de inflexão mais baixo da curva inspiratória. A gente deveria calcular nosso PEP por aqui, né? E na neonatologia, a gente está aprendendo bastante sobre isso, de como que a gente calcula o PEP ideal. A gente sabe que um PEP excessivo, ele também vai causar excesso de volume, ele também pode causar diminuição do retorno venoso e questões hemodinâmicas, então saber o PEP ideal do nosso paciente é bem importante. Em relação ao barotrauma, o barotrauma sempre foi o que mais se fala a respeito de lesão pulmonar, se preocupa muito com o barotrauma. E aí, assim, a pergunta que eu acabo fazendo, o que é pior, é pressão ou volume? Então, assim, lá em 1992, teve um trabalho que é falado até hoje, o Amato fala bastante sobre esse trabalho, enfim, sobre barotrauma, e daí, então, muitos estudos mostraram, o próprio Amato estudou muito sobre barotrauma, mostrando que a pressão que não determina um volume alto no pulmão não causa lesão, tá? Eles fizeram um trabalho com ratos, então esses ratos foram submetidos a pressões muito altas, esse trabalho de 92, e metade dos ratos ele recebia esse volume corrente, essa pressão alta que determinava um volume descontrolado no seu pulmão, e a outra metade eles tinham estrapos, eles tinham faixas amarrando aquele tórax para impedir que o volume corrente ficasse alto. Então, o pulmão era submetido a pressões muito altas, mas o volume corrente não era alto. E que o paciente que tinha o pulmão amarrado, ele não tinha lesão pulmonar, inflamação alveolar. Outra coisa que mostra, né, que é importante a gente entender a pressão transpleural e a pressão transpulmonar. Os tocadores de trompete, por exemplo, quando eles sopram o trompete, eles chegam a uma pressão alveolar de 150 milímetros de mercúrio, é uma pressão enorme. Mas a pressão transpleural dele é 140, então a pressão de extensão, a pressão transpulmonar vai ser de 10 milímetros de mercúrio apenas. Quando a gente tosse também, no momento que a gente tosse, a gente fecha a glote, a gente também induz uma pressão dentro do nosso tórax muito grande, uma pressão dentro do nosso pulmão, mas a nossa caixa torácica também segura, então a gente não provoca uma lesão no nosso pulmão por conta disso. Então, o que ficou
até hoje bem estabelecido que barotrauma é principalmente importante quando ele está associado a volutrauma, tá? Mas de forma prática, a gente deve controlar a pressão, tentando manter a nossa PIP do nosso paciente menor que 30, total, tá? E manter uma driving pressure, que é uma pressão acima desse PEP, menor que 15. Se a gente fizer isso, a gente tem uma garantia bem grande de que a gente está protegendo o pulmão do nosso bebê ao barotrauma. Em relação à toxicidade de oxigênio. A toxicidade de oxigênio, ela também provoca estresse oxidativo, liberação de radicais livres, inflamação pulmonar, e também o próprio oxigênio em excesso, uma hiperóxia, vai causar uma reabsorção do ar que está ocupando aquele alvéolo, e a gente vai ter atelectasias de reabsorção também. Então, a gente deve manter o nível de oxigênio suficiente para manter uma saturação periférica de oxigênio, que é a saturação medida no oxímetro, entre 91 e 95. Esse é o famoso projeto Koala, vocês já devem ter visto, a gente já fez uma implementação no nosso serviço um tempo atrás, né, a gente agora a doutora Maru já pediu para imprimir novamente, para a gente poder fazer esse projeto Koala, né. Então, ele é uma saturação-alvo de 91 a 95, e a gente deve setar os alarmes de 88 a 95% nos nossos bebês prematuros, para a gente controlar o oxigênio de forma ativa. Em relação ao biotrauma, o biotrauma, ele, na verdade, é uma associação de todas as outras lesões, né? O biotrauma é essa inflamação e liberação de citocinas inflamatórias, né? Que no início vai ter uma injúria aguda com edema e inflamação, e depois uma injúria crônica com fibrose. Então, a gente deve, para minimizar o biotrauma, evitar todas as outras, volutrauma, telectrauma, barotrauma, e estabelecer uma ventilação protetora do nosso paciente. A disfunção de surfactante, então, assim, além da deficiência surfactante, que o bebê já nasce com ela, no prematuro, a própria ventilação mecânica, vocês podem intensificar a deficiência surfactante. Um alvéolo pouco insuflado, esse líquido tensoativo, ele vai ser empurrado para as vias aéreas menores, vai ter uma disfunção de surfactante. Ele também é inativado pela produção endógena de surfactante, pela pneumonia, pelo mecônio, né? Então, aqui a gente também deve pensar em se manter nosso alvéolo aberto, com as estratégias de open lung. Mais uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a gente começar a utilizar um índice para avaliar a função pulmonar do nosso paciente, né? Então, em neonatal se usa bastante o índice de oxigenação. O índice de oxigenação, a gente vai calcular a FO2, a pressão média da via aérea, a MAP, e dividir pela PaO2, tá? Então, quando a gente faz o índice de oxigenação, eu consigo determinar se o pulmão do meu paciente está melhor ou está pior. Porque, às vezes, assim, eu tenho um paciente que está desaturando, aí eu aumentei os parâmetros, aumentei pressão, aumentei tudo, né, e agora ele está saturando bem, mas às custas de uma pressão muito alta, né? Então, o pulmão dele está melhor ou está pior? A gente precisa avaliar pelo índice de oxigenação, que ele vai ver a FO2, vai ver a PaO2, vai ver a pressão média da via aérea. Então, eu consigo analisar de uma forma eu consigo julgar de uma forma mais analítica o pulmão do meu paciente, tá? Então, eles vão considerar o índice de oxigenação até 15 como uma disfunção leve, moderada, severa, acima de 4. 40 é muito severo, tá? Então, as estratégias protetoras pulmonares, além dessas estratégias que eu falei da ventilação, a gente ainda vai ver o CPAP na sala de parto, o surfactante precoce, quando indicado, a cafeína, a cafeína precoce nos prematuros, que vem mostrando que também protege os pulmões dos nossos pacientes, maximizar o uso de ventilação não invasiva, evitar hiperóxia a qualquer custo, controle da infecção, o suporte intensivo ótimo e uma nutrição adequada. Esses são os grandes princípios da proteção, de estratégia protetora pulmonar. Então, eu queria agradecer a vocês, né, pela presença. Eu deixei gravada essa aula, eu vou tentar ver se eu consigo salvar ela para publicar no YouTube, vai ser nesse YouTube aqui. Lá nesse YouTube eu já fiz um vídeo que eu publiquei agora há pouco, é um vídeo que eu falei sobre a umidificação e aquecimento na ventilação mecânica e na ventilação não invasiva. É um vídeo bem interessante, e pedir para vocês seguirem ali também.